Olha, pode ter certeza, se você é alguém cheio do Espírito Santo, se Deus habita a tua vida, se a graça de Jesus está no teu coração, por onde você passa, você deixa a bênção de Deus pelo seu caminho, porque você é abençoado. E você, com uma palavra bendita, abençoa um coração, com uma oração, um milagre acontece, coisas de Deus acontecem, porque Deus é tremendo, Ele usa a nossa vida. Mas quando a gente está fora da vontade de Deus? Quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente não leva a bênção. Às vezes a gente leva com a gente o juízo de Deus. E olha só o que vai acontecer nos versículos 15 a 17. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. E ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Interessante é que quando Deus chamou Abraão, no capítulo 12, que a gente está lendo os primeiros 3 versículos, Deus disse assim: olha, eu farei de você uma bênção, aqueles que te abençoarem serão abençoados, e farei que toda a terra, todos os povos da terra sejam abençoados por você. Mas quando ele saiu da vontade de Deus, começou a perseguir as estratégias meramente humanas para soluções dos seus problemas, quando ele chega lá no Egito, ele não é bênção, ele não leva uma bênção, ele leva desgraça. Por causa da desobediência de Abraão, Faraó e a casa dele receberam julgamento, diz a Bíblia. A mesma coisa vai acontecer no capítulo 20 de Gênesis, quando ele repete essa mesma estratégia com o rei de Gerar. E a mesma coisa, não vem bênção. A Bíblia vai nos ensinar que quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente sofre, porque ele também tinha sofrido, tinha perdido sua mulher, sua família estava quebrada, mas todos que estavam à sua volta estavam sofrendo. A Bíblia conta a história de um profeta, o profeta Jonas. Lembra dessa história? Esse homem recebe o comissionamento de Deus e ele não atende o comissionamento de Deus, ele vai para o outro lado do mundo. Deus queria que ele fosse para a Síria pregar o evangelho e pregar a mensagem de Deus, e ele vai para Tarsis, na Espanha, do outro lado do mundo, e nesse caminho ele entra num barco, e todo mundo que está no barco de Jonas está sofrendo com Jonas. E todo mundo que está no barco de Jonas está enfrentando a tempestade de Jonas. E todo mundo que está no barco de Jonas está morrendo de medo das ondas encapeladas que se lançam contra o barco de Jonas. E às vezes a gente não entende essa realidade. Quando eu não estou vivendo a vontade de Deus, eu não sofro sozinho, eu levo muita gente do meu lado para sofrer. Se você não está caminhando do jeito de Deus, e você está fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, a sua casa está sofrendo. Porque Deus não pode abençoar a tua casa. Os teus filhos estão sofrendo. Porque você, ao invés de ser um instrumento de bênção naquela casa, você se torna um instrumento de confusão naquela casa. Tua esposa está sofrendo, teu marido está sofrendo. Às vezes você é um filho. E às vezes, por causa dos seus pecados, toda a casa está sofrendo. Não é verdade isso? Quem já viveu, sabe o que eu estou falando, de ter um dependente químico dentro da sua casa. Sofre todo mundo, não é verdade? Porque a gente está chorando pelo canto, a gente está vendo que está morrendo, está vendo que está se metendo em situações complicadas, a gente tenta solucionar um problema, vem mais 5, não tem jeito. Quantas pessoas dentro da casa, às vezes a gente quer proteger a pessoa amada dos problemas que estão acontecendo, e a gente não consegue. Parece que a gente está tentando segurar a água, não é? Na peneira. A gente coloca para cá, para lá, e ela vai passando por tudo quanto é lado.
porque Deus não está abençoando. A casa de Faraó toda estava em sofrimento. Abraão estava em sofrimento. E assim é na nossa vida. Jonas, no barco, estava em sofrimento. Da mesma maneira, quando nós começamos a trilhar o caminho que não é caminho de Deus, o juízo de Deus vem sobre a nossa vida. Por que o juízo de Deus vem para a nossa vida? Porque Deus é mau? Porque Ele está com um chicote na mão para bater na gente? Não, queridos. É para que você possa acordar antes que seja tarde demais. Porque se Ele não estivesse mexendo nas circunstâncias da sua vida, você ficaria tão aturdido e tão admirado da obra das tuas mãos, que você não perceberia que pecado é pecado, que angústia é angústia, e você acharia até que estava indo muito bem. Deus tem que intervir na vida de Abraão 2 vezes, porque ele cometeu o mesmo pecado 2 vezes. Imagina se Deus não pesasse a sua mão. Consegue entender? Se o teu coração estiver no lugar errado, Deus vai ter que chacoalhar a tua vida. Porque senão você está tão fixado naquilo que não vai dar meia volta na direção do projeto de Deus. Às vezes a gente coloca alguns sonhos na nossa vida e a gente começa a perseguir esses sonhos. E queridos, esses sonhos às vezes não nos levam a lugar nenhum, a não ser sofrimento, porque ele está fora da vontade de Deus. Eu me lembro de uma ocasião que alguém me procurou aqui na igreja para orar e me colocou a sua situação e disse: pastor, olha, eu queria que o senhor orasse por mim por causa de uma situação profissional, e contou a história da situação profissional. E o interessante é que às vezes as pessoas vêm conversar com a gente pedindo oração e dizendo assim: não, se Deus abençoar a minha vida, eu vou dar uma boa oferta para terminar o tempo. Eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado, porque quem constrói isso aqui é a graça de Deus. Aí eu me lembro que na hora que essa pessoa comentou isso, eu falei assim: querido, olha, eu vou orar por você. Agora, se essa tua empresa é o Deus da tua vida, eu vou pedir para Deus quebrar de uma vez. Aí ele assustou. Falei: sabe por quê? Porque talvez você esteja perdendo a tua esposa, os teus filhos estavam tudo do meu lado, porque você só tem um foco na tua vida e você não está percebendo que isso está destruindo a tua casa. E você precisa enxergar essa gente que está do teu lado. Quando eu comecei a falar isso, o filho, a mulher, todo mundo começou a chorar. Querido, a tua empresa pode ser uma bênção, mas não pode ser o Deus da tua vida. Não tem lugar para Deus, não tem lugar para a mulher, não tem lugar para os filhos, não tem lugar para ninguém. Como é que pode ser uma casa abençoada? Consegue entender? Querido, se a gente está no centro da vontade de Deus, os valores de Deus estão sobre a nossa vida, e a gente acha o equilíbrio entre todas as coisas. E o que Deus quer é uma bênção sobre a tua vida. E Ele não vai transformar algo que é maldição em bênção. Ele vai ter que transformar o teu coração, os teus valores, para que a verdadeira bênção de Deus caia sobre o teu coração. Queridos, eu não sei o que Deus tem para fazer na tua vida, mas toma cuidado. Porque Deus quer que você seja um agente de bênção. Que por onde você passa, a graça de Deus se derrame. Mas se você estiver fora da vontade de Deus, o que vai acontecer é que por onde você passa, a bênção de Deus não pode ser derramada sobre a tua vida. Então, acerta a tua vida, não tem jeito. E sabe o que é tremendo? É que Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias, Deus vai usar até os incrédulos como profetas. A Bíblia não fala aqui como o faraó descobriu a mentira. A Bíblia não fala como ele descobriu. Mas no capítulo 20, a Bíblia fala como o rei de Gerar descobriu. No capítulo 20, a Bíblia diz que o rei de Gerar, incrédulo, teve um sonho. E Deus falou com o rei de Gerar em sonho. E disse assim: essa mulher que você tomou, ele tinha feito a mesma coisa que tinha feito no Egito. Não é irmã desse homem, é mulher dele. E por causa disso, toda a sua casa não será abençoada. Vai vir a minha punição.
E aí o rei disse assim: mas eu fui iludido, eu fui enganado, não é justo isso. Ele falou: eu sei que você foi iludido e enganado, mas não posso abençoar o pecado. Devolve essa mulher e manda esse homem embora. E aí chega o rei, um incrédulo, olha para o pai da fé, que é Abraão, e diz a mesma coisa que o faraó disse: homem, o que você está fazendo? Presta atenção, por que você está fazendo isso? E a profecia de Deus, palavra de Deus dura, vem da boca do incrédulo para confrontar o coração de Abraão, o pai da fé. Queridos, às vezes Deus coloca pessoas na nossa jornada que confrontam a nossa vida e que mostram para a gente de frente o que está acontecendo de errado. A gente até se arrepia e diz: como é que pode isso? Porque Deus vai falar com você para você voltar para o caminho dele. Essa é a mensagem do Senhor. Cuidado, para que você não seja aquele que espalha o sofrimento, mas que você seja aquele que espalha a bênção de Deus. Outra coisa que vem de lição nesse texto é que algumas pessoas leem aqui e ficam pensando assim, como diz o verso 16: e ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos, servas e camelos. E alguém fica pensando assim: olha, o que aconteceu com Abraão não foi tão ruim assim. O faraó deu um monte de grana para ele, deu dinheiro, deu boi, deu ovelha, deu tudo isso aí. Sara recebeu um presente também, ela recebeu uma escrava particular, Agar, uma serva só para ela. Deus perdoou o pecado de Abraão e ele começou de novo. Então qual é o problema? E às vezes a gente fica pensando assim: não, eu vou dar um jeitinho aqui, quebro o galho aqui, dou uma escorregadinha para lá, não, depois dá tudo certo. Queridos, essa é uma grande ilusão. Cuidado com o preço que se paga pela prosperidade do Egito, por aquilo que está fora da vontade de Deus. O problema foi que tudo que Abraão recebeu no Egito acabou transformando-se em grande transtorno na sua vida. Primeiro, por causa da sua riqueza, ele teve que se separar de Ló, porque não conseguiam viver mais na mesma terra, e a família já se dividiu ali. Ló aprendeu os valores do Egito e foi buscar os valores do Egito em Sodoma e Gomorra. Perdeu tudo em Sodoma e Gomorra, quase morre lá. A sua esposa vira uma estátua de sal, literal, por causa daquilo que tinha acontecido no Egito. Não parou só com Ló. Aquela situação com Agar vai criar um grande problema, porque Sara vai oferecer a Agar para que ela tenha um filho com ele, nasce Ismael. Ismael e Isaque se dividem como dois povos, e se hoje existe guerra entre judeu e árabe, é por causa disso. Porque um é descendente de Ismael e o outro é descendente de Isaque. E a guerra começou dentro de casa, a confusão começou dentro de casa. A gente às vezes imagina que eu estou ganhando, mas na verdade eu não estou ganhando, eu estou perdendo. Toda vez que eu estiver fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, eu vou me quebrar em algum lugar. E o tesouro que eu levo para casa, que veio da prosperidade do Egito, não é bênção não, é desgraça. E às vezes a gente fica pensando que a gente está construindo alguma coisa boa com a nossa esperteza. Aí Deus tem que espalhar tudo para a gente entender que não vale nada. A gente está correndo atrás de alguns sonhos que são castelos de areia.
E enquanto o nosso coração não for transformado, e esses castelos de areia forem destruídos, a gente não tem condições dentro da nossa alma para deixar o Espírito Santo mostrar qual é o propósito dele na nossa vida. Eu não sei quais são os seus castelos de areia, mas cuidado com eles. Porque às vezes a gente imagina que a gente pode flexibilizar algumas coisas na vontade de Deus para alcançar o que a gente está querendo e a gente só se machuca. É muito comum isso acontecer na área afetiva. Tem muito jovem, muita jovem, mas tem muito marmanjo, viu? Velho já, que fica pensando na possibilidade de ser feliz afetivamente e quebra todos os valores de Deus, faz todas as concessões possíveis e imagináveis para alcançar a felicidade afetiva. E queridos, estão quebrados, quebrados e quebrados e quebrados de novo. Porque, queridos, se a gente não constrói o nosso afeto em cima de valores, vai ser como aquela casa construída sobre a areia, na primeira chuva, tudo vai embora. Cuidado. Às vezes a gente está construindo os nossos castelos de areia em cima de projetos de sucesso, projetos de ganhar dinheiro. E às vezes eu fico ouvindo algumas ideias mirabolantes para ganhar dinheiro em 2 dias. Gente, não é assim não. Não é assim, não é isso que Deus quer. A palavra de Deus diz que o dinheiro vem do suor do nosso rosto. Então vamos trabalhar para isso. E se tem uma coisa muito mirabolante, toma cuidado. Pode ser engodo de Satanás. Que ele é o maior contador do vigário. E o vigário sempre mexe, o vigarista sempre mexe com as fraquezas da gente, para a gente poder sonhar com o ganho. Deixa Deus ser a grande bênção da tua vida. Deixa Jesus ser o Senhor. Na mão dele não falta nada. No centro da vontade dele não falta nada. Sabe, ele cuida do nosso afeto, ele cuida do nosso sucesso num parâmetro diferente, é o parâmetro dele. Os valores são dele. Ele cuida dos nossos medos. No dia em que vem a seca e a fome, ele está do nosso lado. No dia que tem abundância, ele diz a utilidade da abundância, porque ele tem propósito. Se ele está te dando mais do que você precisa, é porque ele quer usar a bênção para você ser bênção na vida de outros, e ele vai ministrar na tua vida da maneira que ele quer. Às vezes é um familiar teu, às vezes é o papai, a mamãe, alguém que está precisando de você, e Deus vai tocar o teu coração, e vai ser uma bênção. Mas vale a pena estar no centro da vontade de Deus, porque às vezes esses jeitinhos que a gente dá, e a gente imagina que vai sair no lucro, vai sair quebrado. Porque a aparente prosperidade de Abraão cobrou um preço alto demais. E sempre é assim na nossa vida. Uma terceira lição que eu queria deixar com vocês hoje é que só teve jeito para Abraão quando a gente chega no capítulo 13, os primeiros 4 versículos. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negueve, com a sua mulher, com tudo que possuía, e Ló com ele. E Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. E ele partiu do Negueve em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez ele tinha construído um altar. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que tudo que a gente está comentando até agora, parece que teve que ficar para trás, para ele começar de novo. Ele volta para o lugar de onde ele saiu. Ele volta para o lugar onde ele tinha construído um altar. Lembra que a gente estudou sobre o altar? Quantos altares ele construiu no Egito? Quantos? Nenhum altar ele construiu no Egito.
Porque o Egito tinha se tornado o altar. A prosperidade tinha se tornado o altar. Sabe quando ele voltaria para aquela terra? Nunca. Então Deus mexeu na vida, chacoalhou e volta para lá. E quando ele volta, ele está peregrinando, ele volta para o mesmo lugar de onde ele tinha saído. E ele volta para o mesmo altar, o primeiro altar que ele tinha construído. E ele busca o Senhor e Deus se manifesta na vida dele. A lição que esse texto me ensina é preciosa. Ela diz assim: volte, volte antes que seja tarde demais. Não adianta a gente ficar peregrinando pela vida. Só tem um lugar onde eu posso ter certeza da vitória. É quando a gente está na palma das mãos de Jesus. Ali Deus faz coisas tremendas. Na palma das mãos de Jesus. O que for preciso que Ele faça, Ele vai fazer. Se for preciso quebrar as correntes de Satanás na tua vida, Ele vai quebrar. A gente estava ouvindo um testemunho lá dentro do batistério, lindo, lindo, de um menino oprimido por Satanás. Esse menino sentia que correntes, ele tinha procurado as coisas do diabo na Umbanda, em tantos lugares, e ele se sentia amarrado por correntes, nas mãos e na garganta, o tempo todo. Mas um dia, num apelo aqui no culto, ele ouviu a voz do Senhor, colocou a sua vida no altar de Deus, e ele ouviu um estrondo. Ele disse assim: eu acreditava que todo mundo estava ouvindo o estrondo das correntes que se arrebentavam. E eu comecei a ver as correntes caindo, e Jesus me libertou naquela noite. Esse é o Senhor em quem a gente coloca a nossa vida. O Deus que nos sustenta, que nos liberta. Mas não somente nos liberta das coisas terríveis de Satanás, mas que nos liberta das coisas que amarram a nossa própria vida. Quando a gente volta para o Senhor, quando a gente volta e se apresenta no altar de Deus, coloca Jesus como Senhor e Ele entronizado na nossa vida, queridos, sabe o que Deus faz? Ele começa a reconstruir a nossa vida. E essa reconstrução passa por aquelas coisas que nos amarram, que não são do inimigo, mas são de mim mesmo. Tem muita coisa que você está fazendo, que está machucando muita gente, que Deus tem que usar da graça dele para reconstruir o teu coração e a tua história. E eu acho tremendo isso, porque Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que quando Jesus expulsou os demônios do endemoniado gadareno, e aquele homem que já tinha perdido família, já tinha perdido tudo, ele diz: Jesus, deixa eu entrar no teu barquinho e seguir o Senhor. Jesus olha para ele e diz: não. E a gente fica dizendo: mas por que Jesus disse não? E aí ele olha para aquele homem que parecia que a vida estava toda quebrada, mas agora transformado por Deus. Volta para a tua casa, volta para os teus e conta tudo quanto Deus te fez. E agora ele vai como um missionário para a sua casa. Sabe por quê? Porque estava cheio de gente quebrada na sua vivência, no seu dia a dia, na sua história, que precisava daquele homem naquela casa para dizer: Jesus não transformou apenas a minha vida, mas me mandou de volta para construir machucado, curar a machucadura que está no teu coração, juntar os pedacinhos que estavam quebrados nos nossos relacionamentos. E Deus então nos manda para a nossa casa, para restaurar o coração de um filho, para restaurar o coração com a esposa, com o marido, porque esse é o projeto de Deus, que a bênção chegue na sua casa através de você. Mas Ele manda para a gente também, para o nosso trabalho, vai mudar os nossos valores, vai mudar a nossa maneira de enxergar a vida, mas Ele manda na graça dEle, e a promessa de Deus é tremenda, não é que a gente vai ficar rico. A promessa de Deus é que tudo quanto o justo faz, isso prospera. Deus vai abençoar a tua mão. Onde você puser a mão, Deus vai abençoar.
Ele não prometeu que você vai ficar rico, mas o teu trabalho vai render, vai ficar diferente, porque a graça de Deus está sobre a tua vida. E é tão tremendo isso, que quando José do Egito estava como escravo, tudo que ele fazia era tão bom que abençoava o dono dele. Mas todo mundo sabia que aquele homem era um abençoado por Deus. É isso que Deus quer fazer com a nossa vida. E o grande desafio que a gente aprende aqui é: volta, 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 enquanto há tempo de voltar, o mais rápido possível. Porque abandonar o altar da presença de Deus é desgraça na nossa vida. Deixar o altar num canto da vida para tentar construir a vida do nosso jeito é desgraça. O grande desafio do caminhar pela fé é carregar o altar dentro do coração todo dia. E aí aonde a gente vai? Ali está o altar de Deus, porque eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável que se apresenta diante de Jesus todos os dias. E aí, não importa o que esteja acontecendo, eu sei que se Deus é por nós... você não sabe esse versículo, eu vou ensinar para você. A Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra... Pode falar bem alto agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, como é que Ele pode ser por você? Quando você coloca Ele, o Senhor da tua vida, Jesus, aí no centro do teu coração. Não num altar do lado, não num altar na parede, não num altar em algum lugar sagrado, mas quando a gente entende que o altar a gente carrega aqui dentro da alma, e Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida. Abraão foi para o Egito e não levou altar nenhum, nem construiu um altar. Deus revela tudo de errado que estava acontecendo pelos lábios de um incrédulo. Você já viu algumas vezes como o Espírito de Deus usa as palavras de pessoas que não conhecem a Deus para dar uma... Olha, até o incrédulo vê que você está em pecado. Mas a solução é quando a gente volta. A gente volta onde a gente caiu. A gente volta onde a gente abandonou o caminho. E a gente constrói de novo o altar dentro da nossa alma e deixa Jesus ser o Senhor da nossa vida. Nessa noite eu queria orar com você. E eu queria orar por restauração na tua vida. Estou sentindo no meu coração o desejo de orar por restauração na tua vida. Deus quer restaurar a tua vida. Quer restaurar primeiro o altar no teu coração. Quer restaurar a bênção sobre você. Para alguns Ele quer restaurar a casa, a família, porque não vai bem aí. Quer restaurar os sentimentos da tua alma. E eu creio no poder de Jesus para restaurar. E tudo começa quando a gente se coloca no altar de Deus. E deixa Jesus fazer essa obra de transformação na nossa vida. Talvez você tenha vindo a esse culto só para assistir um batismo. Talvez você tenha vindo até desconfiado para cá. Mas hoje o Espírito Santo está falando para você: olha, quem precisa ser restaurado é você. Outros vieram nesse culto porque estão acostumados a vir na igreja. Vou ouvir mais uma mensagem. Mas hoje o Espírito Santo está falando: olha, restaura o altar dentro do teu coração, porque Deus quer restaurar a bênção sobre a tua vida. Cuidado com os jeitinhos, os esquemas. Larga isso para lá. Isso é coisa que ficou para trás. Não cabe mais na tua vida. E deixa Jesus fazer a obra do jeito dele. Vai dar medo, porque Abraão foi para o Egito por causa do medo.
E se não chover? E se não tiver a comida que eu preciso para os bois, para as vacas, para as ovelhas, para o gado? E se? Porque eu não tenho controle. Mas o Espírito de Deus estava ensinando para Abraão: Abraão, não tem época, lugar ou coisa em que eu não esteja no controle. Porque se for preciso revelar o teu pecado para o rei do Egito, eu vou falar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, restaura no teu coração o altar de Deus. E eu queria orar com você. Eu queria convidar hoje pessoas a quem o Espírito Santo está ministrando, dizendo: hoje é tempo de restauração na tua vida. Restaurar o altar, restaurar valores, restaurar a comunhão com Deus, tirar o altar do lado e colocar dentro da vida. Gente que está precisando de restauração dentro de casa. Eu queria orar por você, pedindo a intervenção do Espírito e pedindo que Deus mesmo assumisse o controle, assuma o controle da tua vida. E vou orar para que, se tiver alguma corrente te amarrando, que o Senhor quebre, porque Ele é poderoso para fazer isso. Por isso, se hoje o Espírito Santo está falando com você, só se Ele estiver falando com você, e você quer responder à voz do Espírito, você vai dar um passo de fé. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Quero orar por você agora. O que você precisa ser restaurado? O que o Espírito de Deus falou com você? Que área da tua vida precisa ser restaurada? Eu sei. Primeira coisa, a gente vai colocar o altar no lugar certo. Mas tem áreas que a gente está sendo chacoalhado, que o Espírito de Deus está mexendo. Então é hora de a gente renovar alguns votos com Deus. O que o Espírito ministrou? Coisas que você perseguiu, que Deus disse: não é por aí, volta para cá. Essas são as primeiras que a gente tem que colocar no altar de Deus. Está entendendo? Porque estas coisas, elas se transformaram nos deuses teus. Teu Deus pessoal. Então você vai dizer: Senhor Jesus, só tem um Senhor, só tem um Deus sobre a minha vida, o Senhor. Nada, nem ninguém vai tomar esse lugar mais. Nem um sentimento amoroso, nem um sonho, nem uma busca financeira, nada nem ninguém. Tu és o único Senhor. E se algum de vocês dedicaram a sua vida a qualquer outra entidade espiritual, você vai dizer: de hoje em diante eu renuncio, e o único Deus, o único Senhor da minha vida é Jesus. Fala isso, coloca isso diante do Senhor. Agora, tem coisas que ficaram machucadas e doídas, que você precisa de restauração. Eu não sei. Então agora você vai dizer: Senhor, eu estou carregando alguns pesos, algumas consequências disso. Está machucado o meu coração. Eu preciso de cura. E você pode falar o que está doendo aí no teu coração, porque hoje Jesus quer derramar cura sobre você. Jesus, está doendo, eu tenho uma mágoa aqui dentro. Está doendo porque a minha vida está desorganizada. Eu nunca vivi uma vida desorganizada. Eu estou perdido com isso. Está doendo porque eu não sei o que está acontecendo. Quem sabe alguém amado teu está machucado. Você precisa cuidar do coração dessa pessoa amada. Então, pede restauração do Senhor, pede sabedoria de Deus, pede bênção de Deus, para Ele entrar na tua casa, e que a mão do Senhor seja abençoadora sobre a tua vida. Fala o que está aí no teu coração. Agora eu vou levantar um clamor por você, eu vou pedir que toda essa igreja fique de pé. Levante tua mão para cá, enquanto a gente ora por esse povo. Querido, você não pode imaginar as batalhas que tem aqui. Só eles sabem as batalhas que tem aqui, porque são coisas que estão guardadas no coração. Então agora levanta a tua mão e levanta um clamor junto comigo. Você não precisa gritar, não. Você ora: Senhor Jesus, abençoa, que o teu poder seja liberado para curar, para transformar, para abençoar. Você vai orando aí: Senhor, se tem alguma seta do maligno, arrebenta essa seta. O povo de Deus vai estar orando, e a gente vai estar orando aqui. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu.
amado do Senhor, precioso aos teus olhos. Povo que o Senhor conhece o gemido, povo que o Senhor recolheu no teu odre, como a tua palavra diz, cada uma das suas lágrimas, e no teu livro santo o Senhor registrou a história de cada uma delas. Povo precioso, e nessa hora eu quero te pedir, Senhor, que hoje seja dia de restauração nessas vidas. A primeira restauração é do altar. Que o altar de Jesus esteja no coração de cada um desses teus filhos. Que só o Senhor possa dizer os valores. Que só o Senhor possa dizer o sim e o não na vida deles. O certo e o errado venham do Senhor para a vida deles. Que só o Senhor possa dizer fica ou sai. Que o Senhor tenha toda a autoridade, porque eles lhe dão toda a autoridade. Mas, Senhor, eu quero te pedir que nessa hora a restauração venha também lá dentro da alma. Alguns estão machucados, alguns estão feridos dentro da alma. E eu quero te pedir cura, Senhor. Cura essas pessoas das feridas da alma. Que o óleo da tua graça se derrame sobre eles e venha cura sobre eles. Alguns, Senhor, estão doentes no corpo. Eu não tenho poder para curar ninguém, Jesus. Tu sabes disso. E eu vou dizer isso na frente deles. Mas eu creio que todo o poder nos céus e na terra foram dados ao Senhor Jesus. Conforme a palavra de Deus. O Pai entregou todo o poder no céu e na terra a Jesus, o seu Filho. Até que todos os inimigos de Deus sejam colocados como escabelo dos seus pés. E aí então, Jesus vai devolver o reino ao Pai. E nessa hora, Senhor Jesus, Tu que tens toda a autoridade no céu e na terra, eu quero te pedir, cura essas vidas agora. Que o Senhor comece a derramar uma unção de cura, Senhor. Cura, Senhor, cura, Senhor. Põe a Tua mão de poder. E que isso seja um sinal na carne desse Teu povo, de que o Senhor é o Deus da restauração. Ó Pai, existem famílias que estão quebradas aqui. Não há perdão, não há conversa, não há como chegar perto. Eu quero te pedir milagre, Senhor. Milagre, Senhor. Milagre de coração amolecido. Milagre, Senhor, de olhos marejados. Milagre, Senhor, de amor que se faz, Senhor, explodir a alma, desejando que o outro seja abençoado. Milagre, Senhor, de se dar. Ó Pai, põe a Tua mão de poder agora e começa os Teus milagres. Que haja restauração entre pais e filhos. Que haja restauração entre marido e mulher. Que haja restauração entre amigos, Senhor, que não se conversam. Que haja restauração entre irmãos. Que o Senhor ponha a Tua mão de poder, Senhor. Ó Pai, tem alguns que estão vivendo o deserto, a fome. Tem alguns que estão vivendo o desemprego. Tem alguns que estão vivendo um tempo de escuridão. Eu quero te pedir em nome de Jesus, vem agora, Senhor, vem com o Teu poder. Abre as janelas dos céus e abençoa a obra das mãos desses Teus filhos. E tudo quanto eles tocarem, Senhor, seja bendito do Senhor. E que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. E se for preciso cair comida, cair recursos que venham do céu, que o Senhor faça cair, porque o Senhor fez vir maná do céu. O Senhor é poderoso. Vem, Senhor, com a Tua graça, e que venha uma unção de fé no coração desse Teu povo, de crer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que se o Senhor deu o seu Filho por nós, será que o Senhor não vai nos dar todas as coisas? E que isso fique, Senhor, pelo Teu Espírito sendo inculcado na nossa mente, e que nós possamos dizer, eu creio que o Senhor é por mim. Põe a Tua mão de graça, de misericórdia, de força. Senhor, alguns estão com o seu coração partido. Estão com o coração partido, porque estão devolvendo ao Senhor pessoas que amaram e que colocaram toda a sua esperança de felicidade nelas, e que hoje o Teu Espírito falou, não é assim não, filho, não é assim não, filha.
Eu sou a tua certeza de felicidade. Por isso eu quero te pedir que o Senhor tome, porque não está certo. E que o Senhor prepare a tua bênção segundo o teu propósito. E que, Senhor, nós nos alegremos em ver a boa mão do Senhor sobre o teu povo. Fica com o teu povo, dá a tua alegria, dá a tua bênção. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, querido, tá? Lembra que nós recitamos juntos aqui? Se Deus é por nós... Ah, você não ouviu não, vamos falar de novo. Se Deus... O altar de Deus está no teu coração? Está aí? Você deixou? Não deixa ele aqui não, leva com você o altar, porque você é o altar. Se Deus é por você, quem será com você? Ele vai estar com você. A Bíblia diz assim, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você for para a direita, para a esquerda, onde for, Jesus vai estar do teu lado. Pede para Ele te ajudar, te dar sabedoria. Os problemas não passaram, eles estão aí, mas Jesus vai com você, tá bom?